Bom dia. Feliz sábado. Que Deus permaneça na nossa presença. Amém? Gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias em Salmo 42, versículo 3. Eu gostaria de fazer 3 perguntas para a igreja, para mim também. A primeira pergunta é o que Deus perguntou para Elias: o que você está fazendo aqui? A segunda pergunta é: como está você hoje com Deus? E a terceira é essa que está em Salmos 42, versículo 3, no final, que diz assim: onde teu Deus está? Irmãos, eu gosto muito de estudar doutrinas e profecias, mas nesses últimos meses, eu tenho deixado de lado sermões que falam de doutrinas e profecias para pregar mais coisas cristocêntricas, coisas que a igreja e eu mais precisamos. Essa semana, quarta-feira, chegou um jovem chamado Cleito na minha casa para fazer o seguro do carro, e eu notei que esse jovem estava muito inquieto, meio perturbado. E ele começou a fazer o seguro do carro e no final ele disse assim: olha, eu vi aqui na garagem ao lado da sua, um carro que tem uma placa, um adesivo, Igreja do Amor. Você conhece quem é esse indivíduo que faz parte dessa Igreja do Amor? Eu respondi: é um batista que mora aqui do lado, eu sou adventista, aqui mora um católico e um da Assembleia, uma miscelânea. E ele disse assim: porque eu também sou batista e eu queria conhecer esse homem. E eu disse: ele não está em casa, mas eu posso apresentá-lo outro dia. Isso era para ser 15 ou 20 minutos de conversa, e feito seguro e ir embora. No final, esse homem perguntou: você é adventista? Sim. O que tem de diferença entre vocês e os outros? Aquele Tony que diz: vocês são exclusivistas demais, então o que tem de diferente? E eu naquele dia, por intuição divina, resolvi não falar de doutrinas, porque tinha pouco tempo, então eu aproveitei para falar do Deus que ele precisava e eu também. E eu comecei a falar da Bíblia, alguns tópicos, e ele começou a chorar. Mas chorava copiosamente e incontrolável. E eu perguntei: por que você chora? Ele respondeu: porque o Deus que eu acredito não é o Deus que eu tenho. Talvez seja essa a minha e a sua pergunta nessa manhã. O Deus que eu acredito é o Deus que eu tenho? 15 minutos, 20 minutos se transformaram em 3 horas e meia, até quase meio-dia. E eu precisava sair para o médico, estava agoniado porque a minha esposa e a minha filha já estavam esperando lá. E aí eu resolvi ficar aquele tempo todo conversando com ele, e no final ele disse assim: me fala um pouco de vocês. E aí agora foi a parte de doutrinas e outras coisas mais. Quando terminou ele disse assim, aí eu falei para ele que nós tínhamos um pequeno grupo, o horário do culto, e ele disse assim: sábado eu quero estar na sua igreja. Sexta-feira à noite eu quero estar no seu pequeno grupo. Infelizmente eu viajei para cá, não deu, mas no próximo sábado e próxima sexta-feira eu espero estar com ele. Irmãos, eu nunca vi um tempo de oportunidades em que nós estamos desperdiçando. Centenas, dezenas de pessoas estão nos procurando para falar do Deus que nós temos. Mas o Deus que nós temos é o mesmo que nós cremos. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos. Vocês conhecem a história de Geazi ou Geazi? Esse jovem era um homem que era servidor de um profeta. Então era um homem conhecedor de Deus. Conhecimento não basta. É necessário experiências pessoais profundas. E Geazi chegou a um determinado momento que acorda pela manhã se espreguiçando, abre a porta e vê um imenso exército assírio. E corre para o profeta e responde, e pergunta: meu senhor, o que vamos fazer? Diante das tribulações que você está enfrentando, diante das dificuldades que eu e você estamos enfrentando, a pergunta deve ser essa:
o que devemos fazer? O que temos que fazer? O que podemos fazer? A verdade é que o profeta disse para ele: meu querido, fique calmo, porque os que estão no nosso meio é muito mais poderoso, muito maior em quantidade do que eles. Mas como, meu Senhor? Eu não vejo ninguém. Há um grande momento na vida, quando a gente tem um encontro com Ele, que os olhos da fé se abrem para nós enxergarmos o tamanho do Deus que nós precisamos. E aí compreendemos o tamanho do Deus que nós temos. A Bíblia é recheada de experiências que falam de homens de Deus que foram vencedores porque tiveram esse Deus diferente. Até eu estava falando na escola sabatina lá embaixo, que pela Bíblia a gente olha, alguns homens já estão consagrados, rotulados para o céu. Lá em Mateus a Bíblia fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Esses três eu sei que vai estar lá. O jovem da cruz era um pecador talvez muito pior do que eu e você. Mas tenha certeza, ele vai estar lá. Mas a pergunta é, o que eu estou fazendo aqui? Se eu vim simplesmente porque fui incomodado em estar no sábado, para que as pessoas não perguntem, o que você está fazendo em casa? Mas se a resposta for, vim porque eu preciso adorar o Deus vivo. Salmo 42 é um verso que eu me apaixono quando eu leio. Salmo 42, versículo 1 a 2 diz assim: assim como as costas desejam o quê? A água do ribeiro, a minha alma tem sede de um Deus vivo. Essa é a diferença entre um Deus vivo e um Deus que apenas você crê que Ele existe. Geazi aprendeu isso, morreu leproso. Não entendeu a grandiosidade do Deus. Numa certa batalha, Israel estava de um lado e o povo filisteu estava de um outro. Era 2 montanhas e um vale. E às vezes é o Pérgamo. Às vezes é preciso sair da elevação e vir para o vale. É onde nós vamos encontrar a humildade do que somos. E esses 2 exércitos se confrontavam apenas com palavras. Meu Deus é melhor do que o seu. E o outro dizendo, esse teu Deus não vale nada. Chega um momento que o povo de Deus está com medo. Você está sentindo algum medo hoje? Você tem tido momentâneos medos? Eu moro numa cidade chamada Paulista, ali em Recife, grande região metropolitana. Eu nunca vi tantos problemas sociais, morais e de violência. Está chegando, como se diz assim, a Sodoma e Gomorra. E não estar com medo no mundo que nós vivemos hoje, não é comum. Até me fez lembrar agora uma história de um rei chamado Ricardo IV da Inglaterra, que ele, quando os soldados dele conquistavam em batalhas e traziam os reféns, ele costumava levar uma grande parte deles para dentro do seu castelo. Observava aquelas pessoas de postura melhor e levava para dentro do seu castelo. E mandava que eles fossem até um portão. Nesse portão tinha esqueletos, tinha desenhos horríveis. E dizia para eles, vocês têm que escolher. Ou passar pelo portão, ou morrer enforcado. Por incrível que pareça, pouquíssimas pessoas resolviam enfrentar o portão e passá-lo. Mas as pessoas que passavam, quando abriu o portão, era um vale com casas, pastos, lugares para que eles pudessem plantar e viver livres. Mas eles estavam morrendo, a maioria morreu pelo quê? Pelo medo. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de andar de ônibus, a gente tem medo de sair, a gente tem medo de... Fecha a casa feito um presídio, a gente tem medo do vizinho, a gente tem medo de quem passa de bicicleta, a gente tem medo de quem passa de moto.
A gente vive assustado. Mas a Bíblia diz lá no Salmo 46, eu gostaria que vocês abrissem comigo. Diz assim. Todos acharam? Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Mas no verso 7 está a resposta para esse Deus, se você tiver. No verso 7 diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, é muito fácil na oração pedi-lo. O Deus da tribulação é muito fácil encontrá-lo. Já notaram quando nós estamos aflitos, angustiados, é um meu Deus que não acaba mais? Ó Senhor, a minha vida está uma desgraça, miserável homem que sou. E a gente começa a ficar com medo e a gente passa a ser engolido por ele. Por isso, para me manter calmo, eu desenvolvi um sistema de pílula mental. Eu acho que vocês também têm. Cada um tem uns versinhos da Bíblia que gosta muito. Geralmente é aquele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. 10 mil cairão à tua direita, 1000 à tua esquerda, ou ao contrário. Mas você não vai ser atingido. É muito bom acreditar em promessas. Mas e aqueles? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Esse não. Esse deixa um pouquinho mais para depois. Então eu consegui memorizar alguns poucos versinhos, porque nos momentos de minhas tribulações e dificuldades, eu falo com Deus através dele. Um desses versos que eu gosto muito é Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe, não te apoie no teu conhecimento. Aceita-o no teu caminho, e ele o quê? Endireitará as tuas veredas. Você e eu confiamos em Deus de todo o coração? Quando chegam as tempestades e as crises e as dificuldades, você consegue ver Deus? Consegue sentir Deus? Por isso a experiência do Jaboque, ela é muito apropriada para o momento que nós vivemos hoje. Lá em Gênesis 32 diz que Jacó olhou para a noite, a negritude da noite, e tinha que passar um vale. O vale chamava-se o quê? Jaboque. E do outro lado se chamava Peniel. Ele estava saindo de uma tribulação, de uma luta com Deus, para encontrar-se com quem? Com Deus. Mas Jacó precisava resolver problemas do passado. Jacó estava fugindo na ida e estava fugindo na volta. Jacó precisava resolver problemas de personalidade, de caráter. E o Jaboque não há lugar melhor para resolver essas questões com Deus. A Bíblia diz em Gênesis 32 que Jacó se encontrava sozinho. Alguém que tem Deus alguma vez está sozinho? Mas a Bíblia diz, Jacó estava só. Porque o Deus de Jacó estava à frente dele. E dizia, você não vai passar sem antes passar por cima de mim. Sabe, irmãos, o maior desafio do século, o maior desafio do presente, o maior desafio da igreja, o maior desafio do cristão, é passar por Deus. A Bíblia diz, eu sou a porta. Se alguém passar por mim, será salvo. E entrará e sairá e encontrará o quê? Refúgio, pastagem, tranquilidade, paz de espírito, felicidade. Não é isso que nós buscamos? Aquela pergunta do jovem ainda me ecoa na mente. O Deus que eu preciso não é o Deus que eu tenho. Quantos anos você é adventista? O irmão Souza talvez seja o mais idoso aqui em tempo de adventismo. Eu tenho 54 anos de adventismo. Isso não quer dizer nada. Se eu não tiver uma experiência com Deus vivo.
Ah, mas você conhece demais profecia, conhece doutrina, lê muito a Bíblia. Não vale nada se você não tiver uma experiência pessoal com Deus vivo. Nós perdemos uma infinidade de tempo hoje em internet, em coisas seculares, mas a gente não tem tempo de se aprofundar no conhecimento desse Deus, que é a nossa única salvação, nossa única esperança. Parece que nós ainda estamos dormindo pensando, essa pátria é a nossa. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, versículo 8, o diabo anda em derredor de nós como um leão que ruge. A única esperança dele, possibilidade dele é nos destruir, ele só quer isso. Mas no verso anterior, verso 6, diz, lançai sobre ele o quê? As vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quem tem cuidado de vós é esse Deus vivo. Não pense que você está aqui nessa manhã por vontade própria, como aquele jovem foi fazer o seguro lá quando disse no final, Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano na minha vida. Isso aqui não aconteceu à toa. Dentre esses versos que eu gosto, um é esse aí de Provérbios 3, versículo 5 a 6, que eu acabei de citar. O outro é Isaías 41, versículo 9 a 13. A minha família já está cansada de ouvir esse verso, mas eu creio que alguns aqui possam ser que não tenha ainda sentido a propriedade, a beleza, como diz o Matuto, a furtidão que tem esse verso. Isaías 41, versículo 9 a 13 diz, tu a quem tomei das extremidades da terra, chamei dos seus cantos mais remotos, e há quem diz, tu és o meu filho. Grave essa palavra aí, você é meu filho. Isso tem uma magnitude tremenda, quando você sabe o pai que você tem. Quando você tem um pai cafajeste, um pai que não se preocupa com você, que não foi protetor, você não sabe o significado desse verso. Mas se você tiver um pai como eu tive, você sabe o significado quando essa frase diz, ele é o meu filho. Aqui tem alguns que conhecem o meu pai. Tem o Val, tem a Marilene, tem alguns poucos que conhecem o meu pai. Então o pai que eu tive, eu tenho orgulho de dizer, sou filho dele. Você tem tido orgulho de onde você está, as pessoas dizer, você é filho de Deus? Você é crente? Você é cristão? Você tem tido orgulho de dizer isso? De ouvir isso? Poxa, como eu sinto a presença de Deus na tua vida. Como eu sinto paz de espírito em conversar com você. Como você me transmite esperança. Às vezes temos nos preocupado muito em falar de doutrina, falar do sábado, das 2.300 tardes e manhãs, de Apocalipse. E a gente esquece de falar para as pessoas do Jesus que eles estão precisando. Aquela água do poço está sendo oferecida. A porta está aberta. Mas a Bíblia diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reunirão com Abraão, Isaac e Jacó na mesa. Mas os filhos do reino serão o quê? Lançados fora. Meus irmãos, a Bíblia, o Espírito de Profecia diz no Grande Conflito, páginas 381 ou 313, não lembro bem agora, que diz assim, a maior parte do povo de Deus está onde? Em Babilônia. Isso tem dois sentidos. A maior quantidade das pessoas que estão aqui dentro dessa igreja estão em Babilônia. Porque elas estão na igreja, mas os sentimentos, as emoções, as vontades, os desejos estão aonde? No mundo. Também tem outro sentido. Babilônia é essa gama, essa quantidade imensa de religiões corrompidas. Mas eles precisam vir para cá. Precisam conhecer o Deus que você apropriou-se dele. Então a Bíblia tem, em Apocalipse 18, versículo 4, o verso que diz, sai dela, povo meu. Mas a Bíblia também diz, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Mas os que vão ser escolhidos é para substituir os que saíram. Mas não necessariamente você precisa sair. A Bíblia diz que uma terça parte dos anjos caíram do céu. Lá em Jeremias 13, diz que embora haja na terra 3 partes de gente, só uma delas se salvará. E a parte que sobrar,
fará Deus passar pelo fogo para purificar tudo que não presta, tirar. Mas interessante, caiu uma terça parte de anjo, uma terça parte da terra será de salvar, e o Espírito Profecia dá a entender que é como se nós fôssemos substituir os anjos que caíram. Quando você lê aquela parte de Apocalipse que fala sobre as almas decapitadas debaixo do altar, e eles estão clamando, figurativamente, a Bíblia diz, acalme-se por um momento, até que se complete o número de quem? Dos teus conservos. É como se Deus estivesse num livro escrevendo já com a quantidade de número. A oportunidade é para todo mundo, mas Deus sabe começo, meio e fim. É como se estivesse completando o número para que a porta da graça se feche. Quando Jesus quer parar a intercessão no santuário celestial, a porta da graça estará fechada. Ninguém pode mais passar por ele e ir a Deus. Eu lembro de um texto do Espírito Profecia que me chama muita atenção, quando ela diz que nós, quando somos apresentados diante de Deus pelo nome, Deus da sua justiça, na plenitude da sua justiça, diz, perdido. E você sabe o que significa isso para um Deus misericordioso, um Deus de amor, dizer, você está perdido. Você não vai vir para cá. Você não vai gozar da eternidade. Mas diz que aparece uma figura chamada Jesus e diz para ele, Pai, por 3 vezes, meu sangue, meu sangue, meu sangue. E aí Deus cancela aquele registro e diz, perdoados estão os teus pecados pelo sangue de Jesus. Sabe, irmão, o nosso grande problema é que nós não conseguimos ter intimidade com Jesus. Eu estava dizendo na escola sabatina lá em cima, que há 3 personagens que eu quero ver primeiro no céu. Mas um deles não é Paulo. Primeiro eu quero ver Jesus. Segundo eu quero ver o meu anjo Azel, que eu chamo de Azel. E terceiro eu quero ver João. Eu acho que João é o apóstolo que mais se identifica com o tipo de crente que existe hoje. Necessitando ser acarinhado por Jesus. Necessitando ser protegido por Jesus, mas também com a consciência imensa de que ele não pode deixar de estar no pé da cruz. Enquanto todos fugiram, igual os 10 leprosos, enquanto todos se foram e um voltou para a gratidão, é como se todos os apóstolos tivessem abandonado e só João estava ao pé da cruz. Não importa quantos tem aqui nessa igreja hoje, mas quantos estão ao pé da cruz. A Bíblia diz em Isaías, olhai para mim e sede salvo. Pare de olhar no espelho para a porcaria que é você e eu. Pare. Não é mais tempo de você estar olhando no espelho e olhando para os seus pecados, para a negritude do tempo que você está vivendo. Isaías 60, versículo 1 a 2 diz, dispõe-te, resplandece, porque eis que as trevas cobrem a terra, mas nasce de ti uma luz. Será que os céus estão olhando para a terra hoje, está vendo em cada aqui um ponto luminoso, que está clareando essa escuridão da terra? Pare de olhar para você, pare de olhar para as dificuldades, para olhar para os problemas, olhe para o Deus vivo, diga para o seu problema, o meu Deus é maior. Diga para o seu pecado, o meu Deus é maior. Eu sou tão pecador e talvez pior do que muitos que estão aqui, mas eu costumo dizer para Deus hoje, quando eu passo por uma dificuldade problemática, a primeira coisa que eu digo, Senhor, diante de um pecado que eu sei que eu não vou vencer, eu digo, Senhor, não mande anjos, mande Miguel. É egoísmo demais, né? Quem é Miguel? Cristo. É o nome de batalha, de guerra de Jesus. Então não mande Miguel. E por incrível que pareça, a foiçada parece que é rápida. Diante de outras dificuldades eu digo, Senhor, não é meu, não me pertence, resistir ao diabo e fugirá de vós. Nós estamos com medo de passar a porta, porque passar pela porta exige o quê? Compromisso. E compromisso não significa que você não vai mais errar, você não vai mais pecar, você não vai mais cair. Compromisso de que eu não vou largar o Senhor. Jacó disse, eu não te largarei, enquanto o Senhor não der
a minha bênção. Tá certo? Eu vou te dar. Qual é o seu nome? Jacó. Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. Em outras versões, é o enganador. Você não será mais chamado Jacó. A partir de agora você será chamado Israel. Aquele que eu disse ao seu pai, Abraão, o seu avô, a Isaac, seu pai, onde eu disse, olha para as estrelas, vê se é possível contá-las, assim será a tua descendência, porque eu farei de ti uma grande nação. Sabe o que Deus está esperando? Fazer de cada um de nós um instrumento que possa espalhar Deus. Essa semana, eu não sei se é verdade ou não, eu estava, mandaram para mim, algumas semanas atrás, um vídeo dos Estados Unidos de um grupo de 6 pessoas ou 8 pessoas que estavam numa igreja ensaiando. E eles aprimorando a voz para cantar no culto. E eles começaram a se empolgar tanto, sentir Deus tanto, que eles levaram a fita para assistir em casa, como tinha saído. E ao chegar lá, ao escutar, ouviram algo estranho. E se você escutar, você vai ver que não é humano. É como se tivesse, e os cientistas que analisaram a fita disseram, não é humano. São milhares de vozes cantando numa língua que não é nossa. E você sente um tenor cantando de uma forma que arrepia. E você sente o coro cantando junto com eles, numa voz que você se arrepia. É como se os anjos dissessem, esse louvor não é louvor, isso é adoração. E eu quero que vocês repitam isso, adoração. Quando eu vou estudar a palavra, eu não estou estudando a palavra, eu estou adorando Deus. Quando eu estou orando, eu não estou simplesmente falando, eu estou adorando Deus. Quando eu estou cantando nesse ministério, vocês não estão fazendo para aparecer, para ser o grupo top, o mais bonito, o mais eloquente. Vocês estão prestando uma adoração ao Deus que merece o que vocês estão fazendo. Queridos, dentre esses outros versos, só para acabar que nós estamos com o tempo já ido, eu vou só citar alguns versos que eu gosto muito ainda também. Tem o Salmo 42, versículo 1 a 12, eu já citei. Filipenses 3, versículo 13 a 14. Eu tiro o óculos e boto porque é um óculos para perto, viu? Me desculpem. Filipenses diz assim, eu não julgo ter alcançado ele, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Para o prêmio da soberana vocação que está em quem? Em Cristo Jesus. E para você alcançar esse prêmio, é preciso você ter foco. E sabe o que é não perder o foco? Vou citar um exemplo que vocês conhecem. Alguém aqui conheceu um corredor chamado Joaquim Cruz? Nunca ouviu falar? Foi o maior corredor de 400 e 800 metros que o Brasil já teve. Quando ele entrava na pista, as pessoas perguntavam, quem vai ser o segundo? Todos sabiam. Mas na Olimpíada de 82, ele estava correndo, e ele sabia, já tinha ganho uma Olimpíada, e agora ele sabia que ele era o papão. Ele começou a correr e se aproximava, vendo o telão, ele começou a olhar para ele, tirou a bandeira do Brasil, abriu nas costas e começou a fazer aviãozinho. E aí o segundo passou por ele e ele perdeu por poucos metros. E aí quando a revista Veja perguntou para ele, Joaquim, o que aconteceu? E ele disse, eu perdi o foco. A corrida só termina quando se cruza a reta. 1 Coríntios 9 fala que nós somos corredores, atletas que estamos correndo em busca de um prêmio que não é esse corruptível, esses prêmios que se dá. Mas cada corredor tem uma disciplina. Cada servo de Deus tem uma disciplina. E a primeira disciplina para você ser um vencedor é tempo. Se você usar bem o tempo com Deus, você vai usar os outros três: templo, talento e tesouro. Se você gastar tempo, ganhar tempo com Deus, os seus talentos, o seu templo, a propriedade do Espírito Santo, vai ser um diferencial no mundo que você vive. Então continue pensando nessas três coisas.
o que você está fazendo aqui? Muita gente está correndo como Ahimaaz. Lembra da história de Ahimaaz? Aqui, alguém conhece? Era um corredor que Davi mandou para a batalha, e ele era o pombo correio. Então, na batalha, o filho de Davi foi morto, Absalão. E aí foi mandado um outro mensageiro para dar a mensagem. Mas o Ahimaaz resolveu correr também. E quando chegou primeiro do que o outro portador, que sabia o que tinha acontecido. E Davi perguntou: vai bem o jovem Absalão? O que aconteceu? Ele disse: meu senhor, ouvi um grande barulho, mas não sei o que foi que aconteceu. De que adiantou essa mensagem? Chega o segundo e pergunta: vai bem o jovem Absalão? O que aconteceu? Meu rei, seu filho morreu, mas a batalha está ganha. Essa é a mensagem que Cristo está dando para você hoje. Filho, eu morri, mas a batalha está ganha. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Possa encher do Espírito Santo a nossa vida. Possamos ter prosperidade espiritual, material, mas possamos ter unidade com Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que
Obrigado ao grupo. Deus abençoe você nesse ministério. Vamos ficar em pé e orar. Obrigado, Deus vivo. Obrigado porque estamos aqui na tua companhia, nos fortalecendo espiritualmente. Pedimos que tu, Senhor, olhe para nossas dificuldades, olhe para nossos pecados, mas mexa no nosso DNA espiritual. Nos transforme pelo teu Santo Espírito naquilo que tu queres, para que nós possamos te servir de verdade e possamos te buscar cada vez mais como solução para tudo que nós precisamos. Abençoe aqui cada um que está individualmente, assim com as suas famílias, nas suas dificuldades, nos seus problemas, mas esteja com eles sempre, Senhor, porque isso é promessa e nós cobramos de Ti, em nome de Jesus. Amém.